Olá, meu caro aluno, minha cara aluna, seja bem-vindo e bem-vinda à nossa aula de ensino religioso, sexto ano. Eu sou o professor Yuri Lima e vamos refletir juntos. A preservação do planeta para preservar a vida existente nele. Ao longo dessa aula, eu quero que tu possa refletir juntos, que tanto você quanto eu, como cada um de nós, possamos refletir juntos a necessidade de pensar a Terra, né? A necessidade de sentir-se com esse grande planeta, a necessidade de cuidarmos desse grande ambiente. E eu quero quero começar essa aula com as seguintes perguntas. O que será de mim? O que será de nós se não cuidarmos desta grande casa comum que é o planeta? O planeta que pede socorro, o planeta que, de certa forma, dia após dia, está sendo destruído, está sendo vilipendiado, está tendo grandes prejuízos, né? Então, essa figura, eu queria que você olhasse com muito carinho e pensasse, o que será de mim, o que será de cada um de nós diante desse contexto do planeta que pede socorro? Eu só tenho este mundo para morar, para crescer. Se eu não cuido desse mundo, onde é que eu vou viver? Né? Já parou para pensar nessa pergunta? Onde vamos viver se nós não cuidarmos desse mundo? Se nós não protegermos o planeta da Terra, né? E agora, nesse momento, nós estamos vivendo um tempo muito oportuno com a COP26. Né? COP26 é um grande evento que está havendo mundialmente, que está refletindo sobre a necessidade do cuidado com o meio ambiente, do cuidado com o nosso planeta, e que os governos estão dialogando, né? E nós podemos assim pensar sobre o que nós, como seres humanos, temos a ver com isso. Tudo a ver, né? E aí, concretamente, nós podemos pensar outros elementos que a gente precisa ter cuidado quando pensamos em abraçar e proteger o planeta Terra. O que será de mim se eu não cuido da água? O que será dos peixes? Né? Já parou para pensar nisso? Ainda mais aqui no Amazonas, né, que nós temos assim todo um afã por comer peixe, né, por essa relação com o rio. Mas, infelizmente, nós temos cenas bem dramáticas de poluição, inclusive na frente aqui de Manaus, né? Aqui na frente das cidades que ficam aí na margem do Rio Negro, Rio Solimões, né? E aí eu queria te perguntar uma outra situação, né? Para que serve a água? Sem a água, o que será de mim, né? Já parou para pensar? A água serve para a gente beber, para regar as plantas, né? Para cultivar a vida na terra. Só para você ter uma ideia, o rio Amazonas, né, ele despeja mais de 17 bilhões de litros de água no oceano, né? E ele ajuda a equilibrar todo o sistema, todo esse sistema amazônico de convivência. Mas se a gente não cuidar da água, se nós não economizarmos água, se nós, de repente, não consumirmos de maneira responsável esse elemento água, com certeza vai faltar em nossas torneiras. Para pensar, existem países pelo mundo que, inclusive, estão guerreando por causa da falta de água. Tá? Agora eu vou te colocar uma outra perguntinha, uma outra reflexão. O que será de mim se eu não cuido da terra, das plantas, da floresta, né? E aqui nós estamos no coração do Brasil,
Alguns cientistas falam, inclusive, que nós estamos no lugar que é o pulmão do planeta. Já parou para pensar, se nós não cuidarmos bem da floresta amazônica, o prejuízo que nós vamos ter como humanidade será irreversível. Haverão grandes secas, haverão com certeza tornados, falta de alimento, falta de energia. Então, fora a questão da qualidade do ar. Então, o que seria de nós se nós, de certa forma, não cuidarmos bem da floresta? E isso começa a partir de onde? De você, de mim, de cada um de nós. Essa consciência ambiental, essa eco-espiritualidade, esse sentir-se parte da Terra, parte dessa grande floresta amazônica. E aqui vem mais algumas perguntinhas. Para que serve a Terra? Parou para pensar? O que será de mim sem a Terra? E aqui, gente, nós temos que pensar a necessidade na nossa conexão com o planeta Terra. Uma Terra que precisa ser cada vez mais, nós precisamos mais nos conectar, nos preocupar. Uma Terra que precisa, acima de tudo, que nós, como seres humanos, nos unamos para, de fato, promover políticas que venham a salvar a Terra. Tá? Uma religião que não se preocupa com a Terra, dificilmente vai ser uma religião genuína. Tá? Uma religião que não se preocupa com o bem-estar do planeta, dificilmente é uma religião que conecta a Deus. E mais do que nunca, nós como sociedade precisamos realmente pensar o nosso estar nesse mundo, né, tanto como cidadãos, como pessoas de fé, pessoas que praticam religião, né, independente da nossa denominação. Né. Mas a gente pode pensar também outras reflexões em relação, quando você para pensar da necessidade de cuidar da terra, nós também podemos repensar outras coisas. Por exemplo, o que será de mim se eu não cuido do ar? Né? O que será dos pássaros, por exemplo? Gente, vocês estão vendo até agora, água, terra, ar. E agora nós passamos inclusive por um momento assim muito dramático de uma grande pandemia mundial, né, que foi a Covid-19, que ela é transmitida através do ar, né? Mas que lá no começo houve com certeza houve uma instabilização. Dizem que ela surgiu a partir de morcegos lá na China, e ela foi se propagando pelo ar e chegou em todo o mundo. Né? Agora a gente pode pensar o seguinte: para que serve o ar? O que será de mim sem o ar? Já existem cidades, inclusive, que têm uma qualidade de ar que podem comprometer a saúde humana, né? Manaus, por exemplo, é uma cidade que infelizmente temos poucas árvores, e em alguns pontos aqui da cidade nós já temos assim problemas sérios em relação à questão do ar, né? Por causa da fumaça dos carros, né? Se você for a São Paulo um dia, ou já foi em São Paulo, você vai perceber que quando a gente chega em São Paulo, parece que a cidade parece um nevoeiro, escuro, espesso, mas que não é por causa do frio, ou por causa de pura neblina, é por causa da fumaça que é expelida dos automóveis e que compromete cada vez mais a qualidade do ar das pessoas naquela grande cidade.
Então, as grandes cidades também precisam cada vez mais pensar a questão da qualidade do ar, né? Mas vamos pensar, rapidinho. Preservar a natureza é reconhecer o valor da mesma, é reconhecer o valor do ser humano, né? Quando a gente para pensar na natureza, nós estamos pensando que o ser humano ele tem um valor que é inestimável, que é único, que é especial. E quando valorizamos a dimensão da natureza, estamos, na verdade, valorizando a nossa humanidade. Mas não uma humanidade desconectada, né, separada, e sim uma humanidade que é interligada com todo esse planeta que é a nossa grande casa comum, né? E além de nós cuidarmos desse planeta, nós precisamos também nós precisamos preservar também a dimensão das nossas relações. Relações que estão interligadas, relações que, de certa forma, não podem ser pensadas à parte, né? E aqui, eu quero te convidar para a seguinte reflexão, né? Cada pessoa, né, tem o seu jeito de ser e de acreditar. Mas você já observou a variedade, a riqueza de detalhes que existem na natureza? Né? Já parou para pensar nisso? Na próxima cartela, nós vamos ver que numa floresta existem árvores altas, baixas, plantas rasteiras de diferentes espécies, né? E aí, o jardim pode ter flores de diferentes cores, formas, perfumes. Você já parou para pensar? De repente tem um jardim aí na frente da sua casa. Começa a observar, de repente, as flores, as plantas. Como que, apesar da diferença que existe entre elas, elas convivem de maneira harmoniosa, interligada, né? De fato, a natureza é um show de beleza, de diversidade, né? E esse show, ele precisa ser honrado, ele precisa ser, na verdade, olhado com mais carinho por cada um de nós, né? Todos os seres humanos, animais, né? Todos os seres, animais, plantas, minerais, pessoas, são diferentes entre si e fazem parte da natureza, formando o que chamamos de ecossistema. Eu não falei há pouco sobre essa dimensão de nós pensarmos uma sociedade mais interligada com a natureza. Uma sociedade mais harmoniosa, ela só de fato vai ter resultados concretos assim, se nós pensarmos o mundo como esse grande ecossistema, que deve ser, acima de tudo, um exercício de convivência, né? Todas as pessoas que vivem na Terra, indígenas, africanos, americanos, europeus, asiáticos, formam uma grande família que é a humanidade, né? Então, essa grande família que é a humanidade, ela deve ser, na verdade, olhada com muito carinho, com muito respeito, né? É inadmissível hoje nós pensarmos em humanidade no sentido de separação, de segregação, né? Onde um pode pensar que é melhor do que o outro, né? E aqui a gente tem que pensar a partir do quê? Da ideia de diversidade, né? Cada pessoa tem o seu jeito, o seu próprio jeito de ser, de acreditar, de viver, de compreender a vida. Cada pessoa tem o seu jeito, tem, na verdade, o seu jeito de sentir-se como parte dessa grande casa comum, esse grande oikos, né? Se a gente parar para pensar, ecologia
não deve ser olhado somente como algo exterior, como preocupação com as plantas, com a natureza, com os elementos exteriores. Mas a ecologia é necessário nós também treinarmos, cultivarmos uma ecologia interior, em que eu possa respeitar o planeta e tudo que compõe esse planeta, que eu possa, de certa forma, respeitar o outro, mesmo de repente ele sendo diferente de mim, né? E que também, nesse respeito com o planeta e com o outro, eu também possa ser verdadeiro comigo mesmo, né? Esse olhar com carinho para o mundo que é um mundo que precisa ser abraçado, acolhido, esse olhar com carinho para o outro, e o outro que de repente é diferente de mim, mas também esse olhar com carinho para si mesmo, né? E isso, e com certeza absoluta, quando nós conseguirmos aceitar mais o nosso planeta, que deve ser realmente preservado, protegido e olhado com carinho, e nos conectarmos mais com ele, nos conectarmos em relações mais verdadeiras com o outro, que muitas das vezes está próximo de mim, né? Eu posso, de certa forma, pensar a diversidade humana como grande riqueza, que deve ser respeitada e valorizada. Vamos agora para a nossa DLI. Nossa DLI de hoje é a seguinte questão. Leia o texto que fala da humanidade como uma grande família, né? A humanidade transformou-se em uma grande família, tanto que não podemos garantir a nossa própria prosperidade se não garantirmos a prosperidade de todos. Se você quer ser feliz, precisa resignar-se a ver os outros também felizes, né? Então, nós temos somente uma única questão, tá? E você vai responder o seguinte: por que a humanidade ela deve ser vista como uma grande família? Aproveita, participa lá do nosso chat, né? Coloca lá a tua resposta. Com certeza absoluta será muito bem vista, com muito carinho a sua contribuição.
E vamos que vamos juntos pensar, refletir, né? Sentir-nos como essa grande casa comum, como essa grande maloca que é a humanidade, né? Eu estava pensando no decorrer dessa questão sobre como que nossas comunidades indígenas, principalmente aqui no Amazonas, eles cultivam assim uma sabedoria ancestral em relação ao território, né? Olha só, eu estava lendo esses dias alguns depoimentos de lideranças indígenas que estão lá na COP26 e eles falando sobre qual é a noção de território que eles têm, né? E a noção de território que eles têm não é bem diferente da nossa, muitas das vezes a sociedade é branca, né? Ocidental, né? Nós, muitas das vezes, pensamos o território como aquele terreno, 10 por 20, né? Aquela coisa de espaço geográfico. Eles não. Muitas comunidades indígenas pensam o território como o chão que eu toco, mas que eu estou conectado com o meu corpo, né? O meu corpo está conectado com o chão, com todo o ambiente, com todo esse oikos, com toda essa casa comum. E essa conexão, ela linka com a minha história e a história da minha comunidade, a história dos meus ancestrais. Olha que bonito, né? Agora vamos ler então a nossa questão para depois respondermos juntos. Olha só, é uma reflexão do Bertrand Russell, que ele fez em 1950, mas que acredito que seja muito atual. A humanidade transformou-se em uma grande família, tanto que não podemos garantir a nossa própria prosperidade, nossa própria riqueza, se não garantirmos a prosperidade de todos. Se você quer ser feliz, né, precisa resignar-se a ver os outros também felizes. Olha só o que bacana essa ideia da humanidade como essa grande família, né? Eu diria que aquela ideia que muitas comunidades no Alto Rio Negro colocam, que é a questão da grande maloca, o grande barracão comum, né? É essa grande família que a noção de prosperidade, de riqueza, não deve ser uma noção egoísta, né? Mas uma prosperidade, uma noção de riqueza em que envolva todas as pessoas, não só as pessoas, mas todos os seres que compõem esse grande planeta, né? E aqui eu acho muito bacana. Se você quer ser feliz, e aqui tem uma coisa muito bonita, a felicidade não só de sorriso, uma felicidade integral, nós devemos fazer também os outros felizes, né? Para pensar comigo rapidinho. De que adianta você buscar somente os seus prazeres, né? Se nós não pensarmos que nós fazemos parte desse grande planeta, né? Olha só que o Jefferson, ele colocou, né? A questão número 1, ele respondeu assim: porque fazemos parte do planeta, né? Olha que bonito, bacana a tua participação, viu, Jefferson? Tá? E vamos agora então para a nossa resposta, por favor. A resposta é uma resposta pessoal, né? Mas vamos pensar este comentário como uma possibilidade de reflexão. Na próxima cartela, o texto relacionado afirma que a humanidade é uma família, pois nossa felicidade, nosso bem-estar estão diretamente relacionados ao outro, ao nosso semelhante. É importante que se perceba o que quer dizer a palavra família no contexto de humanidade, né? E quando a gente para pensar nessa palavra humanidade, humanidade vem de humus. E humus significa, em última análise, terra. Gente, daqui a pouco nós vamos ter aula vamos assim refletir
em outras aulas de arte, de história, como que essa humanidade, que é a casa comum, ela deve nos fazer pessoas apaixonadas por essa grande biodiversidade, por essa grande bioculturalidade, por essa grande perspectiva de valorizar o outro do jeito que ele é. Então, muito obrigado a todos e todas, e vamos que vamos juntos. A sua aula continua no próximo vídeo.